Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, você que faz parte da nossa Igreja Sal e Luz em Santa Rita, você que está hoje em uma de nossas células, eu quero te encorajar a estarmos juntos mais uma vez aqui, você dedicar sua atenção a este vídeo. Este vídeo é um vídeo de treinamento a respeito das células, e mesmo que você ainda não seja um líder, mesmo que você ainda não seja um auxiliar de célula, eu quero te encorajar a você prestar atenção, porque grandes coisas o Senhor vai fazer através da tua vida. Mesmo que hoje você ainda não visualize, lembre-se de que ninguém perde quando busca conhecimento. Ao contrário, todos ganham, porque lá na frente eu tenho a convicção de que o Senhor irá usar esse conhecimento, essa sabedoria do alto para te instrumentalizar na vida de outras pessoas, para que você possa ser um discípulo, uma discípula do Senhor e, ao mesmo tempo, formar novas pessoas como discípulos de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar a respeito da importância de uma palavra chamada discipulado, discipulado cristão, e como esse discipulado acontece na célula. Bem, você já parou para pensar como você aprendeu a andar de bicicleta? Alguém não apenas te explicou. Na verdade, alguém segurou o banco, correu do seu lado, te incentivou quando você caiu. E depois, quando você aprendeu, você provavelmente ensinou alguém também, né? Então, hoje vamos falar sobre algo parecido, mas infinitamente maior e mais transformador: o discipulado cristão. E mais, como isso acontece na célula de forma prática e poderosa. Em primeiro lugar, precisamos falar a respeito do que é o discipulado. Então, precisamos tornar essa palavra mais simples, porque às vezes ela pode parecer complicada. Discipulado, na verdade, é como quando um pedreiro ensina o seu ajudante, ou quando um pai ensina um filho a pescar. O aprendiz, o discípulo, ele não apenas escuta, ele observa, ele imita os movimentos, ele pratica junto. Ser discípulo de Jesus é exatamente isso, é aprender com ele, como um aprendiz aprende com o mestre. Não é só ouvir pregações aos domingos, não. É aprender a amar como Jesus amava, é servir como Jesus servia, é perdoar como ele perdoava. Jesus mesmo nos entregou esse comando lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, quando ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Percebeu? Ele não disse: olha, vocês vão fazer novos convertidos, ou vocês vão fazer novos membros para a igreja. Ele disse, na verdade, façam discípulos, pessoas que aprendem sobre Jesus na prática e ensinam a outros. Portanto, eu quero perguntar, por que o discipulado ele é tão importante? Imagine só uma academia de musculação, onde você apenas está ali assistindo vídeos sobre exercícios físicos, mas você nunca treina. Você ficaria em forma? Claro que não. No discipulado cristão, o treino prático, ele acontece no dia a dia. Então, esse discipulado é importante, em primeiro lugar, porque ele proporciona um crescimento real. Então, sabe aquela pessoa que colou em você, ou está colado em você, no início da tua caminhada cristã? Você que é um homem, um rapaz, então tem normalmente aquele irmão, aquele amigo que colou junto de você e te ensinou a respeito de Jesus Cristo, te ensinou a repensar, reprogramar a maneira de agir, a maneira de pensar, te mostrou a maneira de orar, te mostrou como buscar
na Bíblia, nas Escrituras, as respostas para aquilo que você necessita. E você, minha irmã, sabe aquela mulher que orava por você antes mesmo de você converter? Ou sabe aquela mulher que estava com você, te ensinando, ou está com você, né? Se você está no início, ensinando esses primeiros passos na fé cristã? Então, isso é o processo do discipulado. É um discípulo de Jesus mais maduro, ajudando o outro a ter o caráter de Cristo plantado nele. E esse crescimento no discipulado é um crescimento real. Porque sabe aquela pessoa que, por exemplo, te chama para caminhar durante a manhã, bem cedo, aquela pessoa que acorda às 5 da manhã e diz: ei, vamos caminhar? Será que é mais fácil manter esse hábito com alguém do lado? Claro que sim. E no discipulado é assim. A gente cresce junto. Como está lá em Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Em segundo lugar, a gente entende que no discipulado todo mundo participa. Não apenas o pastor, não apenas o líder de célula, mas também você, que é membro desta célula. Você também tem esta missão de alcançar novas vidas e trazer Jesus para o dia a dia dessas pessoas. Fazer com que elas consigam ligar aquilo que está na mente, para que isso desça ao coração. Você será esse instrumento de ensino, esse instrumento de transmissão de vida com Deus para vida com Deus, coração para coração. E cada cristão, cada um de nós temos dons, nós temos talentos para usar. E o discipulado, ele também desperta esses dons em cada pessoa. É como uma equipe, como, digamos, um time de futebol. Não adianta só o técnico saber jogar. Na verdade, cada jogador, cada participante, cada membro daquela equipe, desta equipe, é importante. E, além disso, o discipulado, ele realiza, ele proporciona, pelo poder do Senhor, por aquilo que o próprio Deus realiza, ele proporciona uma transformação que transborda. Sabe quando você aprende algo muito bom? Qual a tua primeira reação? Claro, a sua reação é de compartilhar. E o discipulado, ele transforma primeiro você, depois a sua família, seus amigos, sua rua, seu bairro. É como quando a gente joga uma pedra no lago, quando a gente lembra aquelas ondas, né, se dissipando, aquelas ondas se espalhando a partir daquela pedra. Então, assim também é o discipulado. A partir de você, novas pessoas irão aprender a chegar-se a Jesus Cristo. E além disso, o discipulado, ele é uma multiplicação natural. É como uma receita de família que passa de geração a geração. Um discípulo forma outro, que forma outro. Jesus, ele começou com 12. E olha só aonde chegamos. E como esse discipulado acontece na célula? Bem, agora vem a parte prática. Como isso funciona na célula? A célula é como a cozinha da casa. É onde a vida realmente acontece. O ambiente perfeito. Jesus, ele não tinha um prédio para ensinar. Jesus, ele não tinha uma universidade, um prédio de 10 andares. Na verdade, ele ia de casa em casa. Ele repartia a mesa com as pessoas. Ele comia junto com elas. Ele conversava na sala de estar. E a célula resgata isso. É um grupo de pequeno a médio porte, de 3 a 15 pessoas que se reúnem numa casa onde todo mundo vai se conhecer pelo nome. E o evangelismo na célula, ele precisa acontecer da forma certa, do jeito certo. Sabe quando você descobre um restaurante incrível e quer levar todo mundo? Então, na célula, nós aprendemos a compartilhar Jesus de uma maneira natural, sem forçação de barra. A gente ora uns pelos outros, especialmente nós oramos por aqueles amigos que estão no início da caminhada com Jesus, ou ainda nem sequer o conhecem. Aquela famosa cadeira vazia, sabe? Nós descobrimos as necessidades dessas pessoas e nós
as ajudamos. Bem, se você está vendo um espaço vazio agora aí ao seu lado, uma cadeira ou um espaço aí onde cabe uma pessoa, esse espaço é para a pessoa por quem você irá orar. Imagine agora alguém que Deus deseja que você convide para a célula. Alguém por quem você irá orar, interceder para que Deus realize uma obra na vida dela. Então, vamos orar. Ore especificamente, dedique-se em oração para que esta vida seja alcançada pelo Senhor. E a célula, esse instrumento tão sobrenatural, ela possa ser o local onde essa pessoa venha a conhecer Jesus Cristo por meio de você, por meio deste grupo, desta família da fé que se reúne na célula. Então, aqui a gente primeiro ama as pessoas. Nós descobrimos as necessidades das pessoas. Nós ajudamos uns aos outros. Nós também servimos uns aos outros. Esse amor e essa disposição de servir, essa disposição de jogar fora esse ego, essa arrogância que é tão natural ao ser humano caído, a gente deixa isso de lado para que a gente possa entender que, na verdade, nós só estamos aqui porque Cristo nos amou primeiro. É por Ele, não por nós. É pelo que Ele realizou na cruz e não pelo que nós somos capazes de fazer. Então, primeiro a gente deve amar as pessoas. A gente serve uns aos outros. A gente é aquele suporte uns para os outros. E também a gente fala de Jesus. Entenda que as pessoas, elas precisam notar que o Espírito Santo é real. Elas precisam notar que o Espírito Santo, ele acontece, né? Ao longo de todas as nossas atitudes. Naquele momento em que você para orar por aquela pessoa, naquele momento em que você para prestar atenção à necessidade dela, naquele momento que você para ouvir. Muitas pessoas, elas querem apenas ser ouvidas. E como é bom a gente ser esse instrumento de Deus para ouvir as pessoas, para considerar de uma maneira atenta aquilo que elas têm a dizer. Então, aqui no discipulado, nós também fazemos o cuidado uns pelos outros, o cuidado de verdade. Na célula, quando alguém falta, todo mundo percebe. É como uma família mesmo. Nós compartilhamos alegrias e dificuldades. Nós oramos uns pelos outros. Ninguém fica esquecido no canto. Aqui é onde nós praticamos Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Aqui também no discipulado, na célula, nós temos a palavra viva e aplicada. Sim, diferente de um culto onde nós ouvimos a pregação. Na célula, todo mundo participa. O líder faz perguntas, cada um compartilha o que Deus falou ao seu coração. É a regra 70-30. O líder, ele vai falar 30% do tempo e os membros vão participar 70%. A Bíblia, ela sai do papel e ela entra na nossa vida. E a célula também é uma fábrica de líderes. Sim, lembra daquele exemplo do aprendiz? Então, na célula, quem chegou ontem já pode ajudar em algo hoje. Olha só, cada um descobre os seus dons, pratica, acerta, às vezes erra e todos crescemos juntos. É o famoso aprender fazendo que Jesus usou com os seus discípulos. E olha só, na célula nós também ouvimos testemunhos, aquelas histórias que nos inspiram a permanecer, histórias que nos inspiram a buscar mais do Senhor, que nos inspiram a estarmos mais conectados a Ele e uns aos outros. Olha só, deixa eu contar rapidinho uma coisa. Eu conheci uma célula onde uma senhora de 70 anos, ela aprendeu a orar em voz alta pela primeira vez. Se essa mulher, ela conseguiu, imagine você, o que Deus pode realizar através de sua vida. Não limite aquilo que Deus tem para fazer através de você. Entenda que, por mais que você não se veja hoje
como um potencial líder, uma potencial líder de célula. Deus, com toda a paciência, com toda a longanimidade, Ele é capaz de realizar isso ao longo do tempo. Não tenha pressa, um dia de cada vez. Veja só, quando pessoas comuns se tornam discípulos de Jesus Cristo, discípulos extraordinários, elas têm a oportunidade e o apoio. E para concluir, nós vamos dizer que o discipulado ele não é um programa da igreja. A célula também não é uma simples programação da igreja. Na verdade, esse discipulado, ele é o coração do cristianismo. Na célula, não temos apenas uma reunião. Na verdade, a célula é onde a transformação acontece de verdade. Entenda que aqui, a igreja, ela não é como uma escola, onde um professor ensina e todos estão ali sentados ouvindo e aprendendo. Embora nós tenhamos, sim, momentos de ensino, a gente, na verdade, precisa aprender a colocar isso em prática. Então, a célula é esse laboratório onde você irá colocar tudo o que você aprendeu, tudo o que Jesus está ensinando a você na prática do dia a dia, na prática da sua vida. Olha que maravilha! Não seremos apenas ouvintes, seremos praticantes da palavra de Deus. E Jesus, ele planejou, ele pensou, ele idealizou a igreja, onde cada pessoa é sim um sacerdote, um ministro, não apenas o pastor. Embora o pastor, eu como pastor na São Luís Santa Rita, eu seja um líder do rebanho, eu tenha a responsabilidade diante de Deus de pastorear, mas cada um de vocês pode alcançar outras vidas. Cada um de vocês tem livre acesso à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o reino de Deus, ele acontece, ele cresce de casa em casa, de pessoa para pessoa, de coração para coração. E hoje eu tenho um desafio para você. Se você ainda não está tão firme nesta célula, eu quero te encorajar a você permanecer. Entre para a nossa família. Se por acaso você já está, então pense, quem eu estou discipulando? Quem está aprendendo comigo? Essa pergunta você deve fazer a você mesmo e aguarde o próprio Espírito Santo te responder. E principalmente, você está sendo um aprendiz de Jesus ou apenas um ouvinte? Essa pergunta, ela deve ecoar em nossos corações. E o meu objetivo aqui é que sejamos, como igreja, esse instrumento para que cada um de nós possamos todos os dias nos transformar em discípulos e aprendizes próximos à pessoa de Jesus Cristo. Possamos ter intimidade com Ele, possamos conversar com o nosso Pai que está nos céus, possamos levar a Ele os nossos pedidos, as nossas orações e também ouvirmos aquilo que Ele tem para nós. Possamos meditar na Sua palavra, meditar na Bíblia e o Espírito Santo trazer aquilo para o nosso coração. Então é isso, nós vamos ficar por aqui. E eu espero que você já tenha entendido o que é o discipulado cristão e entendido também que um ótimo lugar onde ele acontece é na reunião de célula. Então é isso, vamos lá, um grande abraço, estamos juntos, até o próximo vídeo. Que vocês tenham hoje uma excelente célula e Deus vos abençoe. Um grande abraço.